Pois é, acabou o jogo, dentro daquilo que a gente estava esperando que podia acontecer, aconteceu. Mas, não sem antes pedir, dê o like, se inscreva no canal, vamos lá para o comentário pós-jogo, que a gente sempre tem o costume de fazer. Então o Inter entrou em campo hoje com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé. Thiago Maia, depois Bruno Henrique, Alan Rodrigues, depois Gustavo Prado, Tabata, depois Richard e Wesley, depois Vitinho, Alan Patrick, Ricardo Matias e depois Borré. Esse foi o time e as alterações feitas durante o jogo. Mas, assim, a gente calculava que, pelo menos a gente imaginava que um empate, uma vitória ou mesmo uma derrota por 1-0, nós poderíamos trazer para o Beira-Rio o jogo decisivo e a gente com chance de reverter a situação. E aconteceu. Mas assim, isso não faz com que a gente feche os olhos e não vê que o Inter jogou muito mal o primeiro tempo. Deu a bola para o Flamengo, deixou jogar e nós ficamos atrás o tempo inteiro e não tivemos um chute a gol no primeiro tempo. Isso aí é piada, uma coisa dessas. Não dá para acreditar que um time do tamanho do Inter, que mesmo que seja no Maracanã, que vá lá e fique olhando o Flamengo jogar, correndo atrás dos caras lá e os caras tendo chance de fazer e o Rocher fazendo milagres para não tomar 2-3-0. Então assim, mas conseguimos sair de lá com 1-0, acabou o jogo, faz 1 minuto ou 2 que acabou o jogo. A gente saiu de lá com a derrota de 1-0. Mas agora, se a gente voltar para o Beira-Rio quarta-feira que vem, estádio lotado, torcedor fazendo todo aquele bafo que sempre faz, dando moral, e o time realmente querendo jogar para cima dos caras e ganhar o jogo, nós temos chance de reverter. Com certeza nós temos chance de reverter a situação. Mas eu vou dizer assim, eu não acho assim, a gente melhorou no segundo tempo, melhorou sim, mas foi até uns 20, 25 minutos mais ou menos, e depois o Flamengo cresceu de novo em campo e o Inter desistiu, parece que vamos segurar esse 1-0 que tá bom, e no final a gente até teve lá um chute a gol há pouco tempo lá do Vitinho, coisa que o Wesley passou o jogo inteiro lá e não deu um chute a gol, não fez nada. O Vitinho ainda tentou uma conclusão lá que o goleiro fez a defesa. Então, para mim, a minha escalação, eu não sairia jogando o Tabata, sairia jogando o Vitinho, porque é um cara mais agressivo, é um cara mais... busca mais a chance de fazer. Ai, meu Deus do céu. Ontem nós estávamos jogando canastra aqui, fomos até quase 2 horas da manhã, e eu, hoje de manhã, antes das 6, eu estava em pé. E, e agora eu estou ainda caindo de sono, né? Olhei o jogo até agora ali, mas estou mais assim, quase que dormindo sentado. Mas assim, vou dizer um negócio para vocês. Saímos vivos do Rio de Janeiro, do Maracanã. Mas eu não gostei da atuação do Internacional. Foi só 1-0 pro Flamengo, mas foi só 1-0 porque o nosso goleiro fez grandes defesas no jogo. Nosso goleiro foi o cara. Mas infelizmente a gente tomou aquele gol, porque pelo amor de Deus, como é fácil cabecear na área do Inter, né, gente? Vocês vão analisar uma bola cruzada na área, tinha, eu acho que um time quase que inteiro do Inter dentro da área, e o Bruno Henrique vem
e sobe, cabeceia sozinho de trás, atrás de todo mundo estava dentro da área, mas ninguém marcou. O cara subiu livre, sozinho, subiu e cabeceou e fez o gol. Sabe, essas coisas eu não entendo. Aquilo que eu falo de vez em quando, que dentro da nossa área tem que marcar homem a homem, cada um gruda num e não deixa o cara livre para fazer a jogada, mas todo mundo fica marcando a bola e esquece que o adversário, a bola sozinha não vai para dentro do gol. Agora, se o adversário estiver livre, com condições de fazer o que aconteceu, eles fazem o gol como fizeram. Infelizmente, o nosso time não marca homem a homem. O nosso time marca por zona, marca por setor. Aí os caras vêm ali, ainda mais com a qualidade do time do Flamengo. Mas nós não precisaríamos ter tomado o gol como a gente tomou. Porque se tivesse marcação, o cara não tinha liberdade de cabecear do jeito que cabeceou. O Bruno Henrique, né? Baita jogador que é, e aí joga livre. Os caras deixam... Essas coisas aí eu não entendo lá no Inter. O Roger é um bom treinador, pode até acontecer de reverter a situação, mas parece assim que não abre mão nunca de deixar o time marcando por setor, por zona, e não marca homem a homem. Do meio de campo para trás tem que marcar homem a homem, não pode deixar livre com a liberdade que o Inter dá para os caras jogar, mas olha, cara... É do cara ficar num ataque de nervos, assim, num nervosismo assim que tá louco. A gente que é torcedor, que é apaixonado e coisa, não podia tomar os gols que toma da forma que toma. Olha toda a liberdade que os caras tiveram para bater no nosso gol, para cabecear no nosso gol e sem marcação. Sabe, é incrível, cara, é incrível. Eu não entendo como é que um sistema defensivo fica olhando para a bola, acompanhando a bola, coisa, e não acompanha o adversário. Deixa o adversário livre para concluir. E é só na nossa defesa que a gente vê isso. Os times adversários grudam no nosso jogador, marcam e pá e coisa, pegam junto e a gente dá liberdade para os caras. Por isso a gente não conseguiu fazer o resultado. Mas eu acredito que para quarta-feira que vem, acho que vai ser um pouco diferente. Eu acho que quem vem se cuidando um pouco é o Flamengo. Só que tem uma coisa, o Flamengo tem jogadores muito bons para fazer contra-ataque. E se nós dermos o espaço e a liberdade que a gente dá para esses atacantes jogarem, vai ser difícil, inclusive aqui, de nós não tomar gol do Flamengo. Inclusive aqui quarta-feira, porque a gente fica marcando a bola, esquece de marcar os caras e dá toda a liberdade do mundo, todo o espaço para os caras jogar. Isso é o maior perigo do mundo, sabe? 1-0 não é impossível de reverter, mas da forma que o Inter dá liberdade para os adversários, nós vamos ter que fazer quantos gols para reverter, porque da forma que a gente joga, eles vão fazer gol de nós aqui também. Então, eu vou dizer uma coisa, o Ricardo Matias hoje foi sacrificado, porque o nosso time ficou atrás e não tinha jogada para a bola chegar nele. Aí a primeira alteração foi tirar ele do time. Como se, quando o Inter foi jogar, daí tiraram ele. Quando o Inter resolveu que tinha que ir para cima dos caras, daí o cara foi sacado do time. Tá errado. Cara como ele não podia sacar do time. Que tivesse que botar o Borré, que botasse, mas não tirar o Ricardo Matias. Porque se o Inter tivesse jogadas, aproximação para chegar lá para jogar a bola nele, fatalmente ele faria gol. Agora, se tiram ele do time, quando o time começa a jogar, quer dizer, daí é para tentar garantir que nos próximos jogos vai jogar Ener Valencia de repente e Borré de novo. E não adiantou nada a entrada do Borré também. O que o Borré fez no jogo? Não chutou uma bola em gol, não fez nada. E aí o time do Inter estava atacando mais, estava jogando, estava indo na área deles.
E quando estava o Ricardo Matias, o nosso time não chegou lá nunca. E não foi por causa do Ricardo Matias, foi por causa da postura do nosso time em campo. O culpado não era o Ricardo. Então, tem coisas assim que parece assim que a gente que viveu no futebol uma vida inteira, que jogando e treinando, parece que vê isso ali, eu entro em desespero. Não pode acontecer. Não pode acontecer de isolar um cara na frente lá e o time não criar nada para a bola chegar até lá. E aí a primeira substituição é o cara que sai do jogo. Aí parece assim que é. Vão depois, no mínimo, na entrevista, depois o Roger vai falar que o guri não conseguiu, porque não sei o que, não conseguiu, porque o time deu a bola pro Flamengo e não jogou. Não criou nada para a bola para chegar no ataque lá e fazer uma tabela, uma troca de passes lá e uma aproximação e criando jogada para o cara lá para ele concluir, porque ele é o que melhor conclui as jogadas, mas só que não teve nenhuma jogada para ele, né? Daí não tem como, aí não tem o que fazer mesmo. Mas então tá, gente, eu acredito que dá, mas se a postura do nosso time for de dar espaço para o adversário e dar contra-ataque para o adversário, que é o que vai acontecer aqui, eles vão jogar mais fechado para o contra-ataque. E aí nós temos que ter muito cuidado. Se não trabalhar muito a marcação, se não trabalhar muito a postura do nosso time, os lados do campo, a jogada longa deles, que pode acontecer, se nós não cuidarmos disso, nós vamos tomar gol aqui também. E aí nós vamos ter que fazer bem mais que um para poder passar, para poder recuperar isso e classificar, e buscar a classificação. Então tá, gente, eu vou encerrar, mas não se despedir, dê um like, se inscreva no canal, vamos que vamos, tá? Valeu, um abraço a todos e até o próximo semana que vem.